boa noite. Estamos dando início a mais um culto online. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os meus irmãos e as minhas irmãs da Igreja Metodista em Esperança. Cumprimento também os irmãos e as irmãs da Igreja Metodista em Amaro Lanari. E cumprimento a você que está aí nos assistindo aqui neste culto. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, para louvarmos e adorarmos o nome dele. Amém? Então eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Amém? Eu vou dar um tempinho para que você abra aí comigo, em nome de Jesus. Apocalipse, o capítulo 3. E o versículo que estaremos lendo é o versículo 20. Amém? Glória a Deus. É tão bom estarmos aqui, né? Mais um culto, mesmo que seja distante e até mesmo diferente do que estamos acostumados. Mas não deixaremos de adorar ao nosso Deus. Amém? Estaremos lendo então Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Eu deixo essa passagem e a reflexão, dizendo que Jesus está à porta e ele quer cear, ele quer fazer parte, né, da vida conosco. Ele está à porta do nosso coração, ele está à porta da nossa vida, querendo adentrar, né, para que seja convidado para entrar e fazer parte e até mesmo transformar as nossas vidas. Amém? Então que nós possamos deixar a porta do nosso coração aberta para que Ele entre, para que Ele coloque a tua vontade, para que Deus faça, né, a vontade dEle nas nossas vidas, em nome de Jesus. E estamos aqui mais uma vez querendo aprender, querendo adorar, querendo louvar ao nosso Deus nesta noite. Então eu te convido neste momento a estarmos orando, né, para que os nossos corações estejam verdadeiramente abertos para Ele fazer o que Ele deseja nas nossas vidas e nos nossos corações. Amém? Vamos ter um momento de oração, entregando este culto nas mãos do nosso Senhor. Ore comigo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos neste momento, Deus, agradecendo ao Senhor pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos momentos que nós vivemos, Pai. Talvez não da forma que nós queríamos, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, é o Senhor que tem nos dado a graça, Pai, sobre as nossas vidas. É o Senhor que tem derramado o teu amor, é o Senhor que tem derramado misericórdia sobre nós. Paizinho, então neste momento nós oramos agradecendo por tudo e colocando este culto nas tuas mãos, colocando os nossos corações nas tuas mãos, para que o Senhor fale, Pai, para que o Senhor entre, assim como diz a tua palavra, que o Senhor está à porta e o Senhor quer adentrar aos nossos corações, Pai, então que os nossos corações sejam abertos, que a porta do nosso coração, Pai, seja aberta, para que o Senhor entre e faça morada, ceie conosco, Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, para que o Senhor transforme as nossas vidas, para que o Senhor transforme o nosso coração, transforme a nossa mente e para que possamos cumprir os teus desejos e os teus sonhos. Pai, que não seja da nossa vontade, mas que seja da tua. Pai, eu te entrego todos os momentos nas tuas mãos, eu te entrego os nossos lares, as nossas casas, eu entrego nas tuas mãos quem está assistindo a esse culto nos seus lares. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, pois se estamos aqui, queremos ouvir a tua voz, desejamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai, nós te entregamos tudo nas tuas mãos, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no Salmo 150. Abra comigo aí, também vou te dar um tempo para que você encontre essa passagem. Estaremos lendo e passando para o momento de louvor. Amém? Glória a Deus. Salmo 150.
estaremos lendo ele todo. É um salmo curto e estaremos lendo, fazendo a leitura dele. Diz assim o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Né? Como diz aqui no último versículo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Tenho certeza que você que está me assistindo aí, né, que está nos assistindo, que está cultuando ao Senhor através deste vídeo, está respirando. Então eu te convido, né, a viver nesta passagem. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que neste momento possamos louvar ao Senhor mesmo, adorar, louvar com as nossas vozes, com o nosso corpo, com as nossas palmas. Amém? Com a adoração ao Senhor do teu jeito, da tua forma, do jeito que você conseguir aí do outro lado, na sua casa. Amém? Que nós possamos louvar ao Senhor nesta noite. E mais uma vez, nesta noite, quem estará trazendo aqui, né, as canções para nós, ministrando através dos louvores, é o meu sogro, o Josué Cruz, lá de Juiz de Fora. Né? Nós glorificamos e exaltamos ao Senhor pela vida dele. Amém? Que possamos louvarmos juntos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, hoje nesse culto, e podermos adorar a Deus, declarar a Ele todo louvor e honra, porque Ele é digno de todo louvor e toda honra. Prazer imenso estar aqui com os irmãos da Igreja Metodista Esperança e de Amaro Lanário. Que Deus possa estar recebendo a nossa adoração, e eu convido você então a estarmos abrindo o nosso coração para estarmos adorando a Deus. Amém? Tem um provérbio que eu gosto muito dele, e ele fala para nós nesse tempo de que nós estamos vivendo agora. Porque há um tempo de insegurança, de muitos corações ansiosos, e muitas das vezes nos sentimos impotentes diante da situação que vemos no mundo, no país e no mundo. E eu convido a você a refletir em Provérbios 24:10. Esse provérbio diz o seguinte: que se na nossa angústia nos mostrarmos frouxos ou fracos, a nossa força ela será pequena. Então esse é o momento de estarmos declarando a nossa fé em Deus, exercendo a nossa fé em Deus com confiança, não nos deixando levar pelas circunstâncias, mas realmente exercendo a nossa confiança em Deus e clamando a Deus, buscando adorar a Deus, viver a nossa fé, a nossa intimidade com Deus nesse momento. Com certeza a vitória ela virá. É momento de estar perto de Deus. Amém? Eu te chamo a adorar. Comigo esse louvor. Perto quer estar, junto aos seus pés, pois prazer maior
ti, Jesus. Glória a Deus, Pai, nós te louvamos por esse momento de louvor, pela oportunidade de estarmos na tua presença, de estarmos em comunhão, de estarmos em união, em unidade. E esse é o nosso momento de adoração e de louvor e de glórias ao teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa força. A sua alegria, Senhor, é a nossa força. E o desejo do nosso coração, através dessa adoração, é estar causando alegria no Senhor, para que a igreja esteja unida num só propósito: adorar, adorar e adorar ao Senhor sempre. Glória a Deus. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do nosso Deus. Esse Deus que é grande, esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que tem cuidado de nós, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos cura, esse Deus que tem transformado as nossas vidas dia após dia pelo poder de sua palavra. É sempre uma alegria e um privilégio louvá-lo, apesar de toda e qualquer circunstância que nós estejamos enfrentando. Eu quero saudar aos irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Esperança, aos irmãos e irmãs que fazem parte conosco da Igreja Metodista em Amaro Lanari, e também a você que nos assiste, que cultua conosco nessa noite. Sintam-se acolhidos, sintam-se acolhidas, fiquem à vontade para adorar a Deus conosco, para bendizer o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que aonde este culto estiver chegando, em cada lar, em cada casa, em que este culto, este louvor e esta palavra chegar nessa noite, vidas serão alcançadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus, da presença de Deus, deste Deus que nós servimos
que é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus soberano que está acima de todos os deuses. Eu quero convidar você, portanto, neste momento, a se preparar para o tempo de palavra, tempo de ministração da palavra de Deus. E eu quero convidar você, portanto, a pegar a sua Bíblia, a pegar lápis, caneta, papel e dedicar esse tempo a ouvir a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a aprender, a extrair conhecimento dessa palavra que é viva, poderosa e eficaz. E ela certamente irá nos conduzir ao centro da vontade do nosso Deus. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós leremos, assim como em nosso último culto, o versículo 6. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 6. Estaremos, portanto, dando aí continuidade à nossa série de pregações, reflexões, baseados na carta de Paulo aos Colossenses, essa preciosa carta que tem nos falado tanto conosco desde o início de março, do mês de março, e tem nos acompanhado por muito tempo, que certamente ainda nos acompanhará durante algum período, pois ela contém muitos ensinamentos para nos passar. Amém? Quero te convidar, portanto, a realizarmos a leitura da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, as mesmas boas notícias que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Amém. Eu quero te convidar nesse momento para reclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orarmos a Deus, pedindo a Ele que seja conosco neste tempo de reflexão, abrindo o nosso entendimento e alcançando as nossas vidas por completo através da ministração da sua palavra. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade de, mesmo em tempos tão difíceis, sermos alcançados, Deus, pela Tua Palavra, Pai. Nós entendemos e cremos que essa oportunidade ela é de extrema importância para as nossas vidas, para a nossa caminhada, porque a Tua Palavra, Senhor, ela nos revela a Tua vontade. Ela nos guia, Senhor, não pelos nossos caminhos, pois eles são enganosos, mas ela nos guia, Senhor, pelo Teu bom caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. E mais uma vez nessa noite, Tua Palavra será pregada. Nós seremos alimentados, exortados, fortalecidos pelo poder do Senhor através da Tua Palavra. Sê conosco, abençoa-nos, toma as nossas vidas nas Suas mãos nesse tempo. Abra, Senhor, a nossa mente, abra, Senhor, os nossos corações, para que possamos, Deus, mesmo em meio a esse turbilhão de tantas coisas que têm sido faladas, vividas, anunciadas, ouvirmos a Tua Palavra, alimentarmos dela, Deus, e permitir que ela nos fortaleça para a glória do Teu nome. Que possamos ter a certeza, Deus, de que a Tua Palavra ela é viva, poderosa e eficaz, Senhor. Que possamos ter a certeza de que essa palavra ela nos direciona ao centro da Tua vontade. Que mesmo em meio a situações difíceis, e mesmo em meio às escuridões que tentam nos cercar em todo o tempo, temos na Tua Palavra a resposta de que precisamos, Deus, a direção de que precisamos, pois a Tua Palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua Palavra, Senhor, ela nos guia e nos leva cada vez para mais perto de Ti. Ao som da Tua Palavra, Senhor, os mares se acalmam, as tempestades passam,
pois a tua palavra tem poder. Fala conosco, Deus, nessa noite. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, em nosso último encontro, nosso último culto, na semana passada, nós ouvimos, aprendemos, meditamos acerca do poder do Evangelho que gera esperança. Essa meditação foi feita na carta de Paulo aos Colossenses, no mesmo capítulo 1, e no versículo 6, porém na parte A, a primeira parte deste versículo. E nós aprendemos que o Evangelho ele gera esperança, porque primeiro ele é a boa notícia de Deus, ele é a boa notícia de Deus para os pecadores. Segundo, porque o Evangelho continua crescendo, continua sendo propagado, ele continua se espalhando por toda parte. Nada é capaz de detê-lo, de destruí-lo, de paralisá-lo. E terceiro, porque o Evangelho continua frutificando. Mesmo depois de tantos anos, o poder do Evangelho não mudou. Ele é o mesmo, ele é eficaz e ele opera transformando vidas, mentes e corações para a glória do nosso Deus. Hoje, eu quero convidar você a dar sequência a esse tema que nós conversamos na semana passada. Porém, hoje nós seremos direcionados, guiados pelo seguinte tema, pela seguinte pergunta, que dará norte, então, dará um rumo a essa mensagem dessa noite. E essa pergunta é a seguinte: como obter a esperança que é gerada pelo Evangelho? Nós vamos então procurar responder essa pergunta nessa noite através desse versículo 6, a parte B. E como nós temos aprendido, assim como nós, os colossenses estavam passando por um momento muito difícil, muito conturbado, um momento de falta de esperança. Eles foram alcançados ali naquele momento pelo poder do Evangelho, em meio a momentos difíceis, em meio a momentos conturbados. E a semente do Evangelho, ela havia sido plantada, ela havia sido regada e ela estava dando frutos, ela estava frutificando na vida daqueles irmãos, daquelas irmãs, daqueles cristãos que ali estavam. Entretanto, quando a gente olha assim, só por cima, aquele olhar superficial, nós achamos que esse processo aí da frutificação, como nós ouvimos na semana passada, que está ligado ao caráter, a transformação do caráter, ele é um passe de mágica, né? Um estalar de dedos, ele é da noite para o dia. E na verdade, não é bem assim que acontece. O poder do Evangelho ele nos transforma, ele nos molda. Mas esse não é um processo fácil, esse não é um processo rápido, como algumas pessoas imaginam, né, pensam por aí. Mesmo sendo alcançados pela palavra de Deus, os cristãos da cidade de Colossos estavam enfrentando momentos difíceis, momentos turbulentos. Entretanto, agora havia mudado um fator essencial e crucial na vida deles. Porque mesmo convertidos ao cristianismo, à mensagem do Evangelho, eles ainda estavam sujeitos às lutas e às dificuldades. Mas agora eles estavam mais fortes e seguros, pois haviam abandonado a fé que eles possuíam, que eles tinham em falsos deuses, e estavam agora alicerçados e alicerçadas no Deus verdadeiro, através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Que essa é uma esperança pura e verdadeira, que estava mantendo o coração daquele povo aceso, firme, esperançoso, motivado, mesmo diante das intensas tribulações que eles estavam passando. E eu quero convidar você, portanto, nessa noite, a meditarmos nesta pequena porção da palavra de Deus e extrair dela preciosos ensinamentos que nos capacitarão, que nos deixarão aptos para experimentarmos essa esperança que é gerada pelo Evangelho,
que é gerada através da pregação da palavra de Deus, através da pregação, né, do Evangelho, da mensagem que me alcançou um dia, que te alcançou um dia, e se ainda não te alcançou, está te alcançando neste tempo para a glória de Deus. Então eu quero convidar você a extrair aí alguns ensinamentos, e eu quero compartilhar com vocês hoje 4 ensinamentos acerca deste texto, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. O primeiro ensinamento que eu consigo extrair deste texto e que me capacita a experimentar essa esperança gerada pelo Evangelho é que a obra do Evangelho em nossas vidas, ela é constante. Precisamos então, portanto, entender que a referência de Paulo aos frutos que o Evangelho está gerando, que o Evangelho está produzindo naqueles irmãos, faz alusão, faz referência à transformação do caráter. E não apenas a milagres, né, a curas, milagres físicos, mas principalmente a transformação do caráter daqueles irmãos, daquelas irmãs. O poder do Evangelho estava gerando frutos na vida dos colossenses desde o dia em que eles tomaram conhecimento dessa mensagem. Paulo faz questão ali de destacar isso, né? Paulo fala que desde o dia em que eles tomaram posse, tomaram conhecimento, ouviram, o Evangelho estava produzindo frutos, e agora ele estava avançando, alcançando outras pessoas, e também estava transformando outras vidas, assim como havia feito com eles desde o dia. Perceba bem que não é apenas naquele dia, mas desde então, desde aquele dia, ou seja, revelando assim um processo de transformação na vida e no caráter daqueles irmãos e daquelas irmãs. E eu não estou dizendo aqui que a obra de Cristo ela foi incompleta, né? Nós precisamos sempre nos justificar em alguns momentos, porque existem muitas pessoas que estão na internet apenas para fomentar discussões, críticas, dissensões e separações entre a igreja e o povo de Deus. Existem pessoas maliciosas que só estão buscando pequenos detalhes para destruir tudo aquilo que tem sido dito e ensinado. A obra de Cristo na cruz, ela foi completa. Eu creio no que Cristo disse na cruz. Está consumado. A obra de Cristo na cruz do Calvário, a obra redentora de Cristo, ela não precisa de adereço, ela não precisa de um complemento, de uma contribuição, de uma ajuda. Muito pelo contrário, ela já foi feita, ela já foi cumprida, ela já foi realizada e ela continua nos alcançando. Entretanto, o que eu quero dizer aqui é que o poder do Evangelho, ele não opera em nós da noite para o dia, né? Da água para o vinho. Não é tão simples assim como parece. Principalmente quando se trata da transformação do nosso caráter. Transformar o caráter é algo de extrema dificuldade, é algo delicado, é algo que dói e que nós muitas das vezes temos resistência e tentamos de todas as formas fugir, né, e evitar. A obra de Deus nas nossas vidas, pelo poder do Evangelho, ela é gradativa. Deus está nos moldando, nos transformando dia após dia. Ele usa todas as coisas, sejam lutas ou vitórias, para nos moldar à imagem e ao caráter de Cristo Jesus. Esse processo ele não é fácil. Nós somos esvaziados de nós mesmos para que Cristo seja encontrado em nós. No entanto, este processo de se esvaziar, de abrir mão, de ser transformado, curado, moldado, aperfeiçoado, ele gera dor. Ele não é tão simples quanto parece. Há uma necessidade de dependência, há uma necessidade de renúncia extrema. E nós precisamos então entender, pois aquilo que nos leva, né, ao esvaziamento de nós mesmos não é fácil, é doloroso, é cansativo, é estressante. E nós precisamos entender, mesmo assim,
que nós precisamos então nesse processo, dia após dia, nos esvaziarmos de nós mesmos para que Cristo cresça em nós, para que a vida de Cristo se manifeste em nós, para que o caráter de Cristo se manifeste em nós. E não, quando eu digo que nós precisamos nos esvaziar, eu não quero dizer que você vai se esvaziar, porque não há nada que eu e você possamos fazer de nós mesmos, principalmente quando se refere a isso. Mas essa é uma obra gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos convence, ele nos guia e ele vai nos levando através da palavra de Deus a entendermos o quanto nós precisamos de Deus e o quanto nós precisamos ser transformados por Deus cada vez mais. E quando nós somos conduzidos a esse esvaziamento de nós mesmos, nós somos preenchidos por Cristo cada vez mais. A presença de Cristo nos preenche, a vida de Cristo nos preenche. E nós não vivemos mais para nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Se nós quisermos experimentar essa esperança, nós precisamos ser pacientes e dependentes de Deus em tudo. Nós precisamos entender que Deus está nos moldando dia após dia. Deus está usando circunstâncias e situações à nossa volta, sejam elas boas ou difíceis. Deus está nos aperfeiçoando ao caráter de Cristo e por isso todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não para que nós possamos conquistar coisas neste mundo, sermos admirados neste mundo por cargos, por tudo aquilo que nós possuímos, mas sim porque tudo aquilo que nós enfrentamos, vivemos, passamos neste mundo, Deus está usando para nos formar, para nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Portanto, aqueles que querem experimentar dessa esperança precisam entender que essa obra do Evangelho transformadora, ela não acontece da noite para o dia, ela não é tão fácil e muito menos tão simples como muitas pessoas pregam e ensinam por aí. Nós precisamos então ser pacientes e dependentes do nosso Deus neste tempo, se nós quisermos experimentar dessa esperança maravilhosa. O segundo ensinamento que eu consigo extrair neste texto é que nós obtemos essa esperança quando nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus e nós não podemos nos afastar dela. Nós precisamos ouvir, ler e meditar acerca da palavra de Deus. Precisamos entender que a transformação da nossa vida deve acompanhar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ser transformados na mesma medida em que somos instruídos pela mensagem de Deus, né? Na mesma proporção que eu e você somos levados a conhecer a palavra de Deus, nós também devemos ser encorajados e desafiados a sermos transformados por ela, pois senão todo conhecimento se torna vazio, se torna perdido. Nós precisamos então entender que a palavra de Deus, ela é aquilo que nos molda, que nos direciona, que nos leva ao centro da vontade de Deus, e nós não podemos então nos abdicar, nos afastar da leitura e da possibilidade, da oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. O próprio Paulo ele alerta para os colossenses nessa carta, falando que eles deveriam permanecer firmes e crendo nesta mensagem, né? Não há forma melhor do que para nós sermos transformados do que ler e meditar na palavra de Deus constantemente, do que ouvir a palavra de Deus, né? É interessante porque nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós fazemos parte de uma geração que fica horas e horas cantando e repetindo as mesmas estrofes de canções, mas que não tem a mínima paciência para ouvir uma pregação da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes a palavra é dura, a palavra não faz eu chorar, a palavra não mexe comigo como as canções mexem. Nós precisamos às vezes de menos lágrimas, né? E mais arrependimento verdadeiro e genuíno diante de Deus. E a palavra de Deus, ela pode gerar isso de uma forma verdadeira e eficaz.
Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus em todo o tempo. Talvez seja pelo nosso afastamento da palavra de Deus é que nós vemos tanto medo e tanta desesperança em meio aos cristãos. Há mais canções do que palavra, há mais lágrimas de remorso do que arrependimento gerado pela exposição do Evangelho. Em meio às lutas, resta apenas o medo, pois a verdadeira esperança vem quando se ouve a palavra de Deus. Se nós não ouvimos a palavra de Deus, não nos resta esperança, porque a esperança que conduz, que impulsiona, que alimenta o cristão, ela está contida na revelação da palavra de Deus e em nenhuma outra revelação, em nenhum outro lugar. A nossa esperança está centrada naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos revela sobre o poder do Evangelho, ela nos revela sobre o amor de Deus, ela nos revela o que nós somos e nós não somos nada, e ela revela o que Deus é, e Deus é tudo. E nós precisamos então nos voltar para Deus, precisamos ouvir. Paulo fala que o Evangelho estava transformando os colossenses desde o dia em que eles ouviram. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos obter essa esperança, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, nos aprofundarmos na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, em nome de Jesus. O terceiro ensinamento que eu consigo extrair neste texto é que nós obtemos essa esperança quando compreendemos a mensagem do Evangelho. Sabe, a palavra compreender está fazendo aqui referência não apenas ao conhecimento, mas também à crença, né? Não basta apenas ouvir. Ouvir é uma das atitudes. É preciso ouvir, entender e crer nessa palavra. Nós precisamos crer. Os colossenses, eles não apenas ouviram, Paulo deixa isso muito claro, eles não apenas ouviram a pregação do Evangelho através da vida de Epáfras, mas eles também aprenderam e creram na mensagem do Evangelho. E porque creram, as suas vidas começaram a ser transformadas para a glória de Deus. Não nos basta ouvir ou ouvir por obrigação. Nós precisamos compreender e crer na palavra de Deus. São em momentos de grande dificuldade que a nossa fé é provada, é que se coloca à prova a nossa fé naquilo que nós pregamos, né? Nós, diante dos desafios e das dificuldades, é que a nossa fé, em tudo aquilo que nós falamos, né, que nós dizemos e declaramos aos quatro cantos, quando tudo está bem, né, são nos momentos difíceis que essa fé ela é provada, ela é colocada à prova. São nestes momentos de luta que nós somos chamados, portanto, a confiar na palavra de Deus, a confiar na mensagem do Evangelho, a crer e continuar perseverando e confiantes na palavra de Deus e na mensagem do Evangelho, e não apenas nos momentos de alegria. Nós precisamos crer e permitir que Deus nos capacite e nos transforme para que nós possamos viver segundo a sua palavra todos os dias. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa e nós precisamos ouvir dela, compreendê-la e crer nela, para que possamos ser então transformados, para que a nossa vida possa começar então esse processo de transformação e para que nós possamos experimentar dessa esperança que o Evangelho nos dá, pois essa esperança não é uma esperança neste mundo, mas é uma esperança muito maior, que transcende este mundo, que transcende essa vida. Ela nos alcança neste mundo, ela nos envolve neste mundo, mas ela não está firmada neste mundo. Muito pelo contrário, ela está na pessoa de Jesus Cristo, o mesmo que disse que iria para o Pai preparar lugar e que nos buscaria para que pudéssemos estar com Ele pela eternidade. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, compreendê-la, para que possamos então experimentar e viver esta grandiosa
e maravilhosa esperança. E o quarto e último ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que nós obtemos essa esperança quando entendemos que ela está firmada na graça de Deus. Nós recebemos essa esperança, irmãos e irmãs, quando nós entendemos que nós não merecemos ela. Recebemos essa esperança quando confessamos que não podemos fazer nada de nós mesmos, mas que nós precisamos de um Salvador. A graça é um presente de Deus, é um favor imerecido. A graça não é uma desculpa. Eu gosto de pensar na graça como a seguinte ilustração, né? Nós estávamos assim, perdidos. Diante de nós havia apenas um precipício, onde nós sempre tentávamos atravessar e sempre caíamos no mesmo buraco. Sempre tentávamos atravessar e caíamos no mesmo buraco. E ficávamos ali presos. Muitos até, inclusive, não conseguiam sair daquele buraco. Eu vejo a graça como Deus nos tirando daquele buraco e criando sobre aquele abismo uma ponte. Uma ponte para que nós pudéssemos passar e vencer as dificuldades, vencer os nossos pecados, as nossas fraquezas, as lutas, as adversidades que nos cercam. Sabe, o pecado, a graça, ela não é uma oportunidade para nós continuarmos caindo no mesmo precipício. A graça, ela não é uma desculpa para que nós possamos continuar pecando. O próprio Paulo vai falar isso. A graça é uma ponte que nos convida a vencer os desafios, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Sabe, ela nos mostra que nós somos fracos, ela nos mostra que nós não temos força nenhuma, mas que nós também não precisamos ser fortes, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ela nos mostra que não importa a dificuldade que nós estejamos enfrentando, nós sempre temos mais do que merecemos. Essa é a graça de Deus. Porque essa mensagem, ela não está firmada em nós, mas em Cristo Jesus há esperança. E essa esperança está reservada para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que se arrependem e que se entregam ao Senhor Jesus de todo o coração e de todo entendimento. Essa mensagem não está firmada, ela não vem de homens. Ela não nasceu na terra. O Evangelho vem do céu para nós. Não é eu e você tentando alcançar Deus, mas é Deus estendendo a sua mão e nos salvando. É Deus fazendo por nós o que nós não poderíamos fazer. É Deus nos presenteando, porque o que nós merecíamos de fato era a condenação, era a morte eterna, era provarmos da ira de Deus. Mas tudo isso foi saciado na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Sabe, essa esperança, ela só é gerada quando nós entendemos que ela não é instantânea, que nós precisamos ouvir o Evangelho, que nós precisamos compreender e crer nesta mensagem sobre todas as coisas, e que nós possamos também entender que ela não está firmada em nós, em nenhuma obra humana, em nada que não seja a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus, vem de Deus para as nossas vidas, é presente, é dádiva que nós não merecíamos, mas que nos alcança todos os dias da nossa vida. Você possa, então, nessa noite, baseado nessa palavra, entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Para alcançarmos essa esperança, nós precisamos entender que ela não vem tão fácil assim, que ela é uma obra. Deus está nos moldando, nos transformando dia após dia, cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, que nós precisamos compreender a palavra de Deus, que nós precisamos entender que nós não merecíamos nada e que tudo que nós temos é graça de Deus.
é favor de Deus. Que não importa o momento que nós estejamos vivendo, nós sempre temos mais do que merecemos. Nós sempre estamos sendo envolvidos, no amor de Deus de uma maneira que nós não merecemos. Nós estamos sempre sendo cuidados e agraciados de uma forma que nós não merecíamos. Deus está conosco. Essa é a nossa esperança. Deus está em nós. Cristo habita em nós. E porque Ele habita em nós, há esperança. A vida de Cristo se manifestando em nós é a esperança que temos para a caminhada nessa vida e, sem dúvida nenhuma, para a nossa vida pela eternidade ao lado deste Deus que nos ama e que nos chama para essa vida, para esse compromisso. Que você possa então buscar compreender as lutas e as dificuldades que você está enfrentando, buscar entender as tribulações, as lutas, as provações, as tentações que te afligem. Nada é em vão. Há um propósito em todas as coisas. Deus está nos aperfeiçoando. Tenha fé, tenha paciência, coloque-se na dependência de Deus. Nunca se afaste da palavra de Deus, muito pelo contrário, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, medite na palavra de Deus dia e noite, pois dela vem esperança para nós. Compreenda essa palavra, não leia apenas por ler, não ouça apenas por ouvir, mas busque todos os dias compreender essa palavra, buscar mais fundo nessa palavra viva, nesse manancial de águas vivas, que é a palavra de Deus. Creia nessa mensagem. Não deixe que nada abale ou tire a sua fé da palavra de Deus. Creia no amor de Deus. Creia que Cristo se entregou por você. Creia que em Cristo não há condenação. Creia que em Deus nós somos agraciados e abençoados, porque o Evangelho é a graça de Deus para mim e para você, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. O Evangelho não está firmado em homens, não está firmado neste mundo, está firmado na pessoa de Cristo, naquele que veio lá do céu para estar conosco e para dar a sua vida em nosso lugar. Eu quero convidar você, portanto, neste tempo, a orar comigo e pedir a Deus que Ele nos ajude. Nós perguntávamos no início dessa mensagem como viver, como obter essa esperança que é gerada pelo poder do Evangelho. É simples, entendendo que esse Evangelho ele não é esse poder de transformação do Evangelho não acontece da noite para o dia, é um processo e Deus está usando todas as coisas, Nós precisamos então ser pacientes e viver na dependência de Deus, ouvindo a mensagem do Evangelho, compreendendo e crendo nessa mensagem e entendendo que essa mensagem é graça de Deus, ela está firmada na graça de Deus, ela é o favor imerecido de Deus que nos alcança e que nos salva, que faz por nós o que nós não poderíamos fazer. Eu quero te convidar, portanto, a orar, pedir a Deus que possa guardar essa palavra em nosso coração e que ela possa nos transformar, que ela possa nos moldar para a honra e glória do nome do nosso Deus. Oremos a Ele nesse tempo. Pai, muito obrigado por este tempo, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos traz esperança viva e verdadeira. Essa não é uma esperança, Deus, que está no mundo, não é uma esperança nos bens e nas riquezas deste mundo, não é uma esperança firmada em seres humanos como nós, que nada podem fazer, mas é uma esperança que está firmada na obra e na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Pai, nós agradecemos por essa esperança e nós oramos pedindo, Senhor, que essa esperança invada os nossos corações dia após dia, cada vez mais. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Deus, nos transformar, Pai. Que o Senhor possa nos dar paciência, discernimento, sabedoria. Meu Pai, nos ajudar, Senhor, a sermos dependentes do Senhor, para que em todos os momentos, em todas as tribulações, em todas as provas, em todas as tempestades da vida, nós sejamos moldados,
aperfeiçoados pelo Senhor, Deus, à imagem e ao caráter de Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ver os propósitos do Senhor, a ver os planos do Senhor por trás de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, dá-nos fome e sede da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos firme, Deus, meu Pai, a nossa fé na busca, na leitura, ouvindo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, crendo, Senhor, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos mergulhar, estar sempre, Deus, sedentos, famintos pela porção que vem da Tua Palavra, ouvir a Tua voz, Deus, para as nossas vidas, através da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos a crer, Senhor. Meu Pai, que nós possamos compreender a Tua Palavra, mostra-nos, ensina-nos, Senhor. Meu Pai, que nós possamos não apenas querer ler ou ler por obrigação, ouvir por obrigação, mas que nós possamos ouvir e ler, Pai, para entender, para sermos alcançados por essa mensagem, Senhor, não apenas no nosso intelecto, mas em todo o nosso ser. Transforma-nos por completo, Senhor, de dentro para fora, que na mesma medida, Senhor, que nós conheçamos a Tua Palavra, que nós possamos ser transformados por ela, Senhor, para a glória do Teu nome, e que possamos cada vez mais entender que nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor, que a nossa esperança está em Ti, que o Evangelho é graça do Senhor, é favor que nós não merecemos, é presente que nós não merecíamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a nossa limitação, a compreender, Senhor, que nós não somos nada e que o Senhor é tudo e que o Senhor está nos chamando para vivermos contigo, para caminharmos contigo. E isso não vem de nenhum mérito nosso, Senhor, mas pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado por essa palavra, que ela fique guardada nos nossos corações, nas nossas vidas, que nós sejamos transformados por ela para experimentar essa esperança maravilhosa que é Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós Te agradecemos. Que cada vida seja alcançada, que cada lar seja alcançado, fortalecido e renovado neste tempo, para a honra, louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Eu agradeço, meu irmão e irmã, pela sua paciência, por estar aqui conosco e por ouvir esta palavra, esta mensagem de Deus. Eu tenho certeza alcançou a sua vida, assim como alcançou também a minha vida, o meu coração. Nós estamos caminhando para o fim deste culto e eu quero convidar você, portanto, a um tempo de oração e de intercessão por todas as pessoas, pelo nosso país, clamando a Deus, pedindo a Deus para que haja com poder, graça e misericórdia neste tempo em que nós estamos vivendo. E que sobre todas as coisas a vontade dele se cumpra sobre nós e que ele faça tudo aquilo que ele tem que fazer dentro de toda essa situação que está ocorrendo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós estaremos orando ao Senhor, fazendo uma oração de intercessão neste momento, em nome de Jesus. Ore com a sua família, ore na sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar e colocar diante do Senhor, Pai, a nossa nação, o mundo, Pai, diante de toda calamidade, diante de toda situação difícil que nós temos vivido, que tem nos alcançado. Pai, estende, Senhor, as Suas mãos, Pai, sobre cada um de nós, sobre cada canto desta terra. Deus, em nome de Jesus, há tanta esperança, há tantas más notícias, Deus, há tanta ganância, há tanto egoísmo, Senhor. Meu Pai, nós estamos perdidos em nós mesmos. Nós estamos perdidos, Pai, em interesses, em cobiças, Deus, em tantas coisas, meu Pai, e temos nos afastado cada vez mais do Senhor. Que neste tempo o Senhor incline os nossos corações para Ti, Senhor. Não somente para as pessoas que não Te conhecem, mas também para a Tua igreja. Senhor, inclina os nossos corações para o Senhor. Faz-nos, Senhor, amar o Senhor e valorizar o Senhor, Deus, acima de todas as coisas. Guarda, Senhor, a nossa mente e o nosso coração em Ti.
Tem misericórdia de nós, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, de todas as vezes que nós negligenciamos e nos afastamos de Ti, Senhor. Meu Pai, pelas vezes que nós colocamos a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança em tantas coisas que não sejam o Senhor, Pai. Toma tudo nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais da área da saúde, da ciência. Senhor, alcança, Pai, os missionários em outras nações que estão pregando a Sua palavra, Deus. Meu Pai, muitos deles enfrentando lutas, adversidades, arriscando também as suas vidas. Senhor, tem misericórdia da vida das pessoas que estão desempregadas, sem esperança, sem saber, Deus, o que fazer, para onde ir. Pai, em nome de Jesus, alcança essas vidas, as vidas que estão, Deus, meu Pai, internadas, em estado grave. Senhor, aquelas que estão em casa, em quarentena. Deus, aqueles que estão, meu Pai, em solidão de isolamento, angustiados, depressivos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estende as Tuas mãos, manifesta a Tua graça, faz-nos, Senhor, ter o senso do outro, preocuparmos uns com os outros, ligarmos, telefonarmos, Deus, meu Pai, manifestarmos de alguma forma o amor e a importância de cada uma das pessoas nas nossas vidas, Pai, neste tempo, em nome de Jesus, Pai. Guarda aqueles que estão na rua, que não tem lugar para estar, que eles também sejam alvos e alcançados, Senhor, pela Tua mão e pela Tua graça. Senhor, alcança, Deus, cada um de nós, cada pessoa, meu Pai, cada ser humano nessa terra, Deus, independente de cor, de raça, de condição financeira, de título, Deus, nós não somos nada. Deus, se tem uma coisa que o sofrimento, que as dores nos mostram, Pai, é que nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Ensina-nos, Senhor, leva o nosso coração para o Senhor neste tempo. Abençoa, Senhor, os políticos, os líderes religiosos. Deus, humilha-os, quebranta-os, Deus, em seu orgulho, em seus interesses particulares, individualistas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dê a eles, Deus, discernimento, sabedoria, Pai, para agir em conformidade com tudo aquilo que o Senhor designou para aqueles que estão no governo e na liderança, Deus, da população, dos povos. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-os e dê a eles sabedoria e discernimento nesse tempo, para a glória do Teu nome. Abençoa as igrejas, os pastores, que possamos perseverar na unidade e na fé em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Esperança e também em Amado Lanário. Fortalece-os, renova-os na graça, supre, Senhor, as suas necessidades. Deus, que eles possam experimentar neste tempo um momento de crescimento e de transformação de caráter. Para a glória do Teu nome nós oramos, intercedendo e agradecendo por tudo, Senhor, crendo que o Senhor está atento, crendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor e está agindo com a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Nós estamos caminhando para o fim deste culto e eu peço a você que continue ligado conosco. Nossas programações ainda continuam até segunda ordem, virtualmente, através de orações, através de relógio de oração, através de devocionais, de cultos. Então, durante toda essa semana, nós estaremos ainda aqui, via YouTube, via Instagram, via Facebook, mantendo a unidade e pregando a palavra de Deus. Então não deixe de participar e de estar conosco neste tempo, em nome de Jesus. Eu quero convidar você então para orarmos, agradecendo a Deus por este culto, por essa noite e entregando essa semana nas mãos dele. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por este culto, por cada vida que esteve conosco presente, Senhor, cultuando e adorando ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado, Senhor, pelas orações, pela palavra, por cada lar, por cada vida, Senhor. Que cada um de nós sejamos alcançados e transformados para a glória do Teu nome, Deus. Meu Pai, toma a nossa semana nas Tuas mãos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Meu Pai, e nos dá força para suportar as lutas, as adversidades e as batalhas, Senhor, que provavelmente nos cercarão em todo o tempo. Que nós possamos continuar olhando e crendo no Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Guarda-nos e reveste-nos com o Teu sangue. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos.
Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja sobre a Igreja Metodista em Esperança, seja sobre a Igreja Metodista em Amaro Lanari, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê a sua graça dia após dia e que possamos esperar e ansiar pelo dia em que estaremos juntos novamente para nos abraçarmos e cultuarmos ao Senhor com alegria. Um forte abraço, que Deus te abençoe e continuemos em oração para a glória de Deus. Amém? Até o próximo culto, se Deus assim nos permitir. Um abraço.